Muito bem, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Endodontia Talks. Você já sabe, este é o ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. Todos os sábados, desde o dia 24 de junho de 2023, eu tenho o raro privilégio de eternizar um pouco da história de homens e mulheres incríveis, fantásticos, que estão transformando suas vidas, suas comunidades locais e suas famílias através da prática da nossa querida endodontia. E hoje, primeiro episódio de 2025, 4 de janeiro de 2025, esse dia especial. E antes de chamar aqui o meu convidado, eu vou me dirigir a você, princesa. Hoje é o seu dia. Meus parabéns. Você, há 11 anos, me permite poder passar esse dia ao teu lado. Você não é somente a mulher mais especial da minha vida, você é a pessoa mais importante da minha vida. Obrigado por dividir a tua vida comigo. Não poderia deixar, já que aconteceu isso, outro episódio no sábado, pelo menos daqui a 7 anos, para que eu te homenageie dessa maneira. Então, eu te amo, você é o amor da minha vida, a mulher da minha vida, a pessoa da minha vida. Você nos deu, por enquanto, né, o presente mais maravilhoso, que foi o nosso filho Léo. Cremos em Deus que teremos outros filhos, se assim Ele nos permitir. E você é tudo para mim. Muito obrigado por você estar lado a lado comigo nessa jornada, como sócia da vida, como companheira, como amiga, como esposa, como tudo para mim. Muito obrigado. Esse episódio é para você, meu amor. Eu te amo muito. Muito bem. E agora, já dei a honra à primeira dama, a sócia aqui, a diretora de operações do Endodontia Talks. Agora sim, diretamente, senhoras e senhores, da cidade de São Paulo, capital. Nascida em Guarulhos, mas criado nessa grande selva de pedra, trabalha lá também. Eu tenho o prazer de convidar um dos raros, tá? Nós estamos no episódio 56, abrindo este ano de 2025. Não são todos que eu tenho o privilégio de conhecer pessoalmente, mas esse eu tenho. Senhoras e senhores, Dr. Matheus Santos Almeida, com vocês aqui no palco digital do Endodontia Talks. Tudo bem, Matheus? Tudo bem? Tranquilo? Cara, já fiquei emocionado com a primeira homenagem. Aquela parte ali já me pegou. Não foi para mim, mas já gostei bastante. A mais Parabéns. importante, né? São as nossas Cara, mulheres, né, Matheus? com certeza. Família é tudo, cara. E não poderia ter sido um convidado mais apropriado, porque eu sei que você vive nessa mesma frequência. O homem de Sim, Deus, o casamento na presença do Senhor, né, com os valores bíblicos, procurando viver a palavra. Então, até isso Deus preparou, né? De homem para homem, aqui homenageei a minha mulher, mas eu tenho certeza que você também carrega isso no coração. Tenho certeza, porque é isso com que a gente certeza. vê na vida de vocês aí, o pouco que eu te conheço, desde o curso da Olga e o que eu vejo no teu Instagram, você também vive isso. Matheus, Sim, seja muito bem-vindo ao Endodontia Talks, meu amigo. Um prazer te ter aqui. Já obrigado. adianto para os nossos ouvintes aqui. Para quem estiver nos vendo no YouTube, ou mesmo no Spotify hoje você pode carregar vídeos, mas alguns estão ouvindo no carro, na academia, enfim, numa viagem, alguns estão apenas nos ouvindo. Mas se você está nos vendo, sabe de uma coisa: o Matheus tem um posicionamento magnético. O Matheus comunica-se muito bem. E nós vamos já entrar nessa parte. Vamos já perguntar isso a ele. Como que ele percebeu que ele precisava ser um usuário profissional do Instagram? A gente já bateu um papo sobre isso Uhum. virtualmente, no Instagram e no WhatsApp, conversando sobre isso, como ser usuário profissional do Instagram, aproveitar ao máximo essa ferramenta de marketing. Ele vai te falar. Mas antes, Matheus, ele te move, meu amigo, fora do personagem endodontista que você é. Quem Cara, você, você já que homem começou a, você é na vida real? como você já começou a falar, a primeira parte ali, que você já começa homenageando sua esposa, a pessoa que tá ali com você. Assim também é na minha vida, cara. Minha família é tudo. Cara, não tem sentido se não for por eles, sempre foi por eles. Minha esposa também. Se hoje a gente está aqui conversando, se hoje tem um Matheus que acredita ali na endodontia, o Matheus que acredita na odontologia, pode ter certeza que também faz parte. Então, você falou dessa parte dos valores, né? É uma coisa que eu carrego comigo e eu prezo muito por isso. Acima de qualquer coisa, a família, o caráter, a honestidade, eu acho que são coisas que a gente leva aí
para a vida mesmo. E a outra E, pergunta foi sobre... e na tua vida como um todo, né? Além disso, né? Quem é o Matheus na vida real? Fora do consultório? Fora do jaleco? O que te move? Ó, Atividade física eu sei. Eu quero que você fale. Rapaz, você é bom, hein, no futebol. Como é que você desenvolve isso daí? Conta aí pra gente. mais ou menos, mais ou menos. Cara, eu gosto muito Pelo menos os de treinos que eu vi no praticar. Instagram, você manda bem. Aqui no E Instagram a a gente gente só mostra o normalmente que quer, né? posta A a parte parte que... boa, né? Então. Eu já vi que até o... Não conheci pessoalmente, mas eu vi que o Crozeta também joga futebol. Sim. Inclusive, ó, já tô treinando ali. Mas, cara, eu gosto muito, sempre gostei muito de fazer esporte, sempre foi uma coisa que desde a faculdade, desde antes, eu sempre fiz. E é uma das coisas que eu, desde pequeno, sempre joguei, aprendi a me relacionar muito no futebol, porque a gente tem bastante gente, a gente conhece o povo, etc. Então é uma coisa que eu sempre gostei. E de um tempo para cá eu acabei parando. Então eu acabei encontrando o futebol numa época aí da vida e acabei jogando. Então é uma coisa que eu gosto de fazer. Gosto muito de ler, que foi uma coisa que a gente se comunicou também, né? Que a gente fica Verdade, trocando verdade. figurinha ali no Instagram. É É uma verdade. coisa que não gostava, porém nunca gostei, nunca fui uma pessoa muito voltada para essa parte, né, de leitura. Mas depois da faculdade eu comecei quando eu tive alguns insights de tipo, eu preciso mudar de vida, eu preciso mudar minha carreira, eu preciso crescer, eu preciso conquistar. Eu sei o poder que a gente consegue ali mudar a nossa vida e a da nossa família. Eu comecei a entender que os livros eram importantes. Foi uma coisa que eu também gostei. Então, o Matheus, ele ama esporte, mas eu também amo a leitura. Eu gosto muito, muito dessa parte da leitura. Muito bom. Você teve que levar algum susto assim da vida para voltar para o esporte, assim, para atividade física? Por exemplo, eu cheguei a um ponto da minha vida que eu pesei 102 quilos, Matheus. E, assim, cara novo, 29, isso com 29 anos de idade, hein? Ou seja, há Uhum. 7 anos, não faz tanto tempo, há 7 anos apenas, um ano antes de chegar em Curitiba, 102 quilos. Hoje eu tenho 91, mas. Mas só 11 quilos? Não, hoje tem massa muscular, né? Enfim, aquela coisa toda, né? Então, assim, você distribui de maneira diferente. Mas me doía as pernas com 29 anos. Então, isso me assustou. Caramba, se eu continuar assim, vou me ferrar. Aconteceu algo parecido com você? Você já Aconteceu. falou que os livros você percebeu. Puxa, me faltava preencher algumas lacunas, fui correr atrás dos livros. Mas e a atividade física? Cara, então, esse ponto foi um ponto importante também na minha vida, na carreira, tudo, porque hoje eu entendo que nós temos três pilares para tudo funcionar. Independente do que a gente acredita, independente da fé que a gente tem, eu acredito que o corpo, a alma e a mente, elas têm que estar alinhadas. Então, quando a gente fala de corpo, a gente fala de saúde, quando a gente fala de mente, a gente fala muito do nosso intelecto, do que a gente busca, do que a gente estuda, então a gente consegue sempre evoluir, né, como ser humano, a gente acaba, às vezes, evitando brigas por conta da nossa mente. Então, são vários pontos e também no que você crê. Então, eu acredito que são esses três pontos. E aí, cara, há 4 anos atrás nós montamos a clínica. Nós temos uma clínica e nessa época, aquela loucura. Vamos trabalhar, tem que fazer acontecer, tem que dar um jeito de dar certo. Não tem como. E aí, o Matheus, que sempre foi uma pessoa voltada para o esporte, ele acabou deixando de lado. E aí foi só trabalho, trabalho, trabalho. E aí, querendo ou não, a gente começa a bagunçar o nosso corpo, porque a gente acaba se alimentando mal. Foi muito parecido com o que você falou, a questão de peso, tudo. E eu sempre fui muito magro, né? E aí, depois do nada, eu comecei a ver meu corpo assim, disposição. Eu já comecei a ficar uma pessoa meio sem vontade. Querendo ou não, isso daí já começou a afetar a mente também. Então, eu já não tinha aquele. Como eu posso dizer? Já não tinha aquela vontade. Tudo eu me achava inferior às outras pessoas. Já me escondia. Então, isso tudo já aconteceu. E aí eu lembro que eu já tava numa época, cara, tipo, muito, muito depressivo, assim.
E eu já tive problema com ansiedade justamente por conta dessas questões profissionais, né? Tipo, de não saber equilibrar. E aí eu já tava num quadro assim que, pô, cheguei a ser internado, tudo, por conta do quadro de ansiedade. E aí eu peguei e falei assim, cara, não, preciso achar uma válvula de escape. E aí foi o que aconteceu. Aí foi, na época eu tinha uma colega profissional também de odontologia que trabalhava aqui na clínica. Ela pegou e falou assim, pô, tenho dois amigos para te apresentarem, que eles jogam, tal, vem aqui, vem assistir. E eu daquele jeito, falei, cara, não quero, não quero. E aí num dia eu fui assistir, aí eu comecei a olhar assim, eu falei, cara, legal isso daqui. E aí tomei uma coragem ali, eles me ajudaram também, e aí eu comecei a entrar no esporte. E aí, cara, daí pra frente mudou muita coisa, mudou É um muita caminho coisa. sem volta, né, Matheus? Depois que É um vira caminho hábito. sem volta. Você já acorda, você já. Eu normalmente gosto de treinar cedo, então, pô, você já treina, você tá ali com uma galera, então, normalmente, quando a gente treina muito cedo assim, você encontra pessoas que estão mais ou menos no mesmo propósito, né? Então, são pessoas que também gostam de acordar cedo, já gostam de fazer Essa é a atividade. mágica do ambiente, né? A comunidade, né? Aí você já pega um ambiente legal, né? E, cara, e aí foi, eu digo que foi uma das chaves ali da minha vida foi o esporte também. Querendo ou não, hoje eu, tipo, sinto falta. Se às vezes eu tô numa época que eu tô correndo muito e não consigo, eu não tenho aquela paz, digamos assim. Porque eu só fico no trabalho, 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 eu não tenho meu lazer. E o meu lazer, querendo ou não, é o esporte. Então, mudou muito minha cabeça, cara, nessa época. Aproveitando que a gente está entre leitores, já faço uma pausa para indicar um livro aqui para os nossos ouvintes. Ponto de Inflexão, de Flávio Augusto da Silva. Isso Você daí. percebeu o ponto de inflexão aí. Ou eu mudo agora, ou então eu vou continuar me ferrando. Ponto de inflexão. Todo ponto, né, que em um gráfico com dois eixos, ou ele vai para cima ou vai para baixo. Porque são momentos de escolha. E eu acredito muito que decidir é um sucesso. Você tomar boas decisões ou simplesmente decidir. Ícaro de Carvalho fala assim: é muito difícil você julgar um empreendedor se ele errou ou não. Não, ele tomou uma decisão. Exato. É muito difícil. Cara, errei. Será que você errou? Não, você tomou uma decisão. Agora, se te atrasou um pouco, se te adiantou um pouco, isso só o resultado vai dizer, só o desdobramento. Então, uma dica de leitura. Ponto de Inflexão, de Flávio Augusto da Silva, um dos pouquíssimos bilionários que o Brasil já teve. Tem atualmente, né, porque está vivo. E vale muito a pena a leitura. Mudou minha vida há 7 anos atrás. Foi um dos livros, Matheus, que me fez pensar demais, cara, sobre a minha vida, sobre Pra mim também. eu estava levando as coisas. Há 7 anos. Foi logo quando o Flávio lançou, eu li, e foi muito importante para mim. Esse livro, Sim, só desculpa. fazendo uma parte, eu li ele este ano, eu ganhei de presente, e também foi um ponto marcante na minha vida. Legal. Inclusive, eu até presenteei minha equipe inteira com o livro, dei para o meu pai, justamente por conta disso, por falar do ponto de inflexão. Na verdade, a gente vive vários pontos de inflexão durante a Vários, nossa vida, e a vários. gente não percebe durante o nosso dia, quando ele fala, você escolhe ficar deitado, você escolhe acordar, você escolhe tomar banho quente, tomar banho gelado. Tudo isso são escolhas que a gente tem. A gente faz escolhas todos os dias. E, cara, quando eu li esse livro também, eu tava passando por uma fase que tava tudo tranquilo, tava numa clínica super legal, tudo, e eu falei assim, cara, chegou o momento de tomar uma decisão. Depois do livro, eu falei, agora eu já tô com coragem, agora vamos embora, vai dar tudo certo. Então é um livro muito bom, cara, muito bom. É isso aí. É indicado para quem quiser mudar de vida, com toda certeza. Agora, Matheus, vamos agora entrar na linha do tempo, a cronologia dos fatos do Matheus antes de virar dentista. Na verdade, antes de virar aluno de graduação. Como foi, Matheus, a tua vida? Como é que você preparou o caminho, meu amigo, para o vestibular de odonto? De onde nasceu essa escolha? Alguém te inspirou? Você é o primeiro da espécie da família? Como foi isso? Conta essa história pra gente. Tenho certeza que é muito boa. Bom, eu contei ela uma vez num podcast também. Cara, eu nunca tive aquele sonho de criança de ser dentista, igual a maioria das pessoas tem. Meu pai sempre quis que eu fosse
engenheiro, na época estava muito em alta. Eu entrei na faculdade em 2014. 2013 terminei a escola, então eu já saí da escola, já entrei basicamente na faculdade. Foi tudo rápido. E aí eu lembro que nessa época de escolha de vestibular, eu fui numa dentista com a minha mãe, que era a doutora Vânia, que foi uma das pessoas que me inspirou. Por quê? Eu sempre falei que eu queria fazer algo que eu ajudasse as pessoas. Então eu já tinha, tipo, um pensamento. E aí eu lembro que ela pegou e foi atender minha mãe. Minha mãe sempre falava, nossa, a doutora Vânia sempre foi muito boa, ela sempre foi muito carinhosa, independente do paciente que ela está atendendo. Ela é uma pessoa que trata todos da mesma forma. E realmente, você viu o carinho dela com os pacientes, aquele amor. Então, foi uma coisa que me tocou demais. E através dali, eu peguei, olhei, aí comecei a fazer teste vocacional, nunca dava odontologia, mas enfim. Eu peguei e falei assim, cara, eu vou fazer isso daqui. Eu pensei nas áreas, né? Tinha visto enfermagem, tinha visto outras coisas. Eu falei, cara, eu vou fazer isso daqui. E ali já começou basicamente uma aspiração, porque na época eu estava trabalhando lá no Brás, trabalhava de ajudante geral, ficava puxando os carrinhos lá. E aí eu falei, cara, não desmerecendo, né? Sempre falo isso, mas eu falei, cara, isso daqui não é para mim. Eu acho que eu consigo mais. E ali já foi uma mudança, e aí eu lembrei da odontologia, e em paralelo eu trabalhava lá e comecei a faculdade, dei início na faculdade em 2014. Mas eu posso dizer que ela foi o primeiro ponto ali que mudou assim que abriu minha mente, né? Pelo Colocou para carinho. falar, te colocou para pensar, né? Exato, Plantou aquela sementinha. exato. Ela é uma profissional muito boa. Mas assim, no primeiro momento, a primeira parte ali que eu falo, cara, a primeira pessoa que fez mudar foi ela. Aí eu lembro que no começo ainda, como não tem nenhum dentista na minha família, ainda todo mundo ficou meio assim, tem certeza, olha, não sei, tal, tal, tal. Mas já tinha uma certeza, eu sabia que ali eu ia lidar com pessoas, eu já vi o jeito que ela tratava, eu falei assim, cara, no mínimo um obrigado eu vou receber dos pacientes, e isso daí já vai valer bastante. Esse processo inteiro demorou quantos anos, Matheus, antes de você entrar na graduação propriamente dita? Eu entrei em 2014, eu comecei a trabalhar no Brás em 2012, se não me engano. 12 ou 13. Ou trabalhei 13, fiquei até 14, e aí em 14 eu consegui um estágio também, aí que eu não estava me dando muito bem na faculdade, né? No começo. Eu acho que eu nunca falei isso, mas eu nunca fui um aluno exemplar na escola. Eu era da turma do fundão, cara, eu era os bagunceiros mesmo. Olha, você precisa assumir que em algum momento eu também fui. Eu era aquele que só passava por conselho. Minha mãe toda vez brigava, até que chegou uma hora que ela falou assim, cara, chega, não vou brigar mais não. Mas consegui, né? E aí foi todo esse processo, só que quando eu comecei a fazer odontologia, eu percebi que a galera já tinha tava um pouquinho mais elevada. E eu ainda tava meio defasado, porque eu não fiz a escola tão bem, né? E eu falei assim, pô, vou ter que correr atrás. E aí, na época, apareceu uma vaga de estágio, eu já ganhava pouco, eu ganhava, acho que é 800, 900 reais lá no Brás, e apareceu um estágio para ganhar 700. Eu falei, pô, já tô vivendo com isso. 200 reais a menos também, vambora, a gente se vira. E aí eu lembro que eu escolhi. E ali também foi um ponto que começou a mudar muito minha cabeça, porque eu comecei a aprender, já estava na área, então foi algo muito bom. Tipo, sair um pouquinho da zona de conforto ali, mas. De conforto não, né? Já estava numa zona de desconforto, foi para uma zona mais desconfortável ainda, porém num ponto que eu sabia que eu podia aprender mais e evoluir na profissão também. E como é que você conciliou estudar, assim, quais foram as suas estratégias, Matheus, para você, concomitante ao trabalho que você fazia no Brás, estudar para passar no vestibular? Como é que você divide essa rotina? Cara, eu fiz na 9 de julho. Então, essa parte ainda foi até que mais tranquilo. É, Na época, eu tava na escola já. Então, eu já tinha feito o Enem. E aí, depois, com a própria nota do Enem, eu já consegui entrar na faculdade. Ah, tá, então foi
Foi particular. Na verdade, particular, eu fiz financiamento estudantil, né? Que eu também não tinha condições de fazer a faculdade e também não consegui bolsa na época. Na verdade, também nem conhecia como é que funcionava, né? Depois falavam que tinham outros programas, tudo, mas eu acabei optando pelo financiamento, foi o que eu consegui depois. Foi o FIES mesmo? Foi o FIES. Na época era o único, né? Pagando, e aí depois eu consegui a bolsa, o do FIES. A bolsa integral. É, Tá, então você começou pagando, beleza, entendi. comecei. Foi E punk, quanto tempo né? durou a tua graduação, Matheus? Quantos Foram semestres? 4 anos. Foram 4 anos, 8 Quatro semestres. anos. É. Voltando às memórias da graduação, como é que foi o teu perfil lá dentro? Você era um cara mais tímido, mais engajado? Você queria abraçar tudo que você pudesse, de monitoria, de atividades extracurriculares? Cara, então, igual eu falei, como eu não fiz uma escola muito legal, acho que quando eu entrei na faculdade eu peguei e falei assim, agora dá pra mudar as coisas, vamos mudar um pouquinho o ritmo ali. Por quê? Igual eu falei, no primeiro e segundo semestre foi muito difícil, porque saí de uma realidade e entrei em outra, cara, totalmente diferente. E aí eu vi que a galera já estava muito mais avançada, eu falei assim, meu, eu não vou desistir, eu vou continuar, mas eu vou estudar 2 vezes mais. Então, tipo, eu ia estudando, na época eu ainda trabalhava no Brás, eu ia estudando no horário de almoço, tinha uma hora de almoço, fazia em 20 e os outros 40 ficava ali estudando. Às vezes de noite, chegava de madrugada, então sempre fui fazendo isso. Para tentar correr atrás, para ficar pelo menos ali no mesmo nível. Até que teve uma. Foi até o terceiro semestre, no terceiro semestre que começou, e aí mudou totalmente o Matheus. O Matheus era mais. Eu sempre fui uma pessoa mais comunicativa, a gente sempre. Tanto que eu conheço a faculdade inteira, sempre fui muito comunicativo. Mas no terceiro semestre começou o Matheus estudioso, o Matheus que já, tipo, já não teria medo do que viesse. Porque um professor chegou e aí ele falou assim na aula: eu, eu nunca fui o melhor aluno, eu nunca fui o melhor, blá blá blá, etc. Porém, eu comecei a estudar e agora eu sou isso, aquilo, etc. Aí eu falei assim: caramba, me identifiquei com esse cara, da turma do fundão, tudo. Falei: isso daí é legal. E aí ele falou: duvido alguém tirar 10 na minha prova, era de terapêutica medicamentosa, né? E aí eu falei assim, caramba, esse cara tá desafiando, e eu gosto de um desafio. Aí eu peguei e falei assim, vambora, eu vou tirar. E aí eu, cara, decorei o livro de cor e salteado e fui. E aí eu lembro que a sala toda, ninguém tinha conseguido tirar uma nota boa, tal, e aí ele pegou, perguntou meu nome, quem é Matheus, tal. Eu falei, pô, sou eu. E aí eu tinha tirado 10. Aí foi, eu acho que o primeiro 10 que eu tirei na minha vida. Aí eu peguei, olhei assim e falei, caramba. Aí todo mundo, nossa, mas como é que você fez? Sei lá o quê. Eu falei assim, pô, legal. Aí eu falei assim, cara, eu acho que eu gostei de estudar. Se eu fizer isso de novo. E aí ele foi lá e me desafiou de novo. Ele falou, se você conseguir tirar na segunda prova a mesma nota, aí falou tal, fez uma apostinha lá. Eu falei, beleza, quero ver, então vamos embora. E aí, através disso, através desse incentivo, eu comecei a entender que, tipo assim, eu também conseguia, eu também podia chegar, eu também era inteligente, não era só mais um ali, não estava só cumprindo tabela. E aí, a partir dali, foi. Aí eu falei, agora eu quero fazer minha... Isso foi qual disciplina? Que eu não peguei na hora que tu falou? Não entendi. Qual foi a disciplina? Qual foi a matéria? Terapêutica medicamentosa. Terapêutica medicamentosa, é verdade, você falou. Professor Terapêutica Ronaldo. medicamentosa. Sabe o que isso me chama a atenção? É igual MC. vendas. É igual você vender qualquer coisa. Meu amigo, depois da primeira venda, desbloqueia uma coisa na tua cabeça. Na verdade, Literalmente. depois do primeiro tratamento que você vende, aquele primeiro tratamento mais caro, aquele primeiro retratamento que você decidiu, eu vou cobrar mais caro hoje, decidi. Acertei minha precificação, é isso que eu mereço, é isso que eu quero lucrar. Meu amigo, depois que faz a primeira venda, desbloqueia a tua cabeça de um jeito que você se sente exatamente como você falou. Caramba, eu consigo. É aquele momento, é aquela epifania, é aquela eureka. Caramba, eu consigo. E isso te muda. Acho que você experimentou isso na época, né? Sim. Não, quando ele. Porque até então, eu lembro de professores, né,
que não tinha aquele link com a minha realidade. Até ele pegar e falar, ó, eu era isso, era aquilo, e eu cheguei nesse ponto, eu falei assim, cara, se ele chegou, por que eu não posso chegar? Por que eu vou ser diferente? Então é uma coisa que a gente já começa por falar, eu posso chegar nisso daqui também, eu posso crescer dessa forma também. E esse ponto foi muito legal. Através de um desafio, muitas pessoas se vitimizavam. Putz, se o professor falou que eu não posso chegar, então eu não posso chegar. Ah, se ele já falou, eu já fui pelo lado contrário. Então é a decisão que a gente toma. Eu falei, cara, eu quero ver se realmente não dá. Eu quero tentar. Então a gente já começa a ter aquela mudança. E quando dá certo, aí você fala, agora eu vou para cima, vai ter coisa muito melhor aí, vamos embora. Dá para chegar em resultados muito maiores. Resultado. Ó, vou pegar outro gancho. Tá muito boa essa conversa. Veja bem. Eu vou adicionar aqui uma pitada de polêmica. Aqui. Normalmente, eu já disse muito isso. Normalmente as pessoas falam assim: evita comparações, evite comparar. Aí eu te digo, depende. Porque você deveria comparar resultados. Então vamos lá. Você viu o Elisiário, você viu o Matheus. Vamos falar aqui para a nossa audiência que está nos ouvindo, porque a gente está juntando aqui a minha audiência do Talks e a tua. Como que eu faço para ter os resultados do Matheus? Os resultados do Elisiário. Aí entra a comparação. Porque a gente compara o tempo inteiro. O carro vermelho é mais bonito que o azul. A pizza do restaurante A é melhor do que a pizza do restaurante B. Nós passamos a vida inteira comparando. Eu prefiro o seriado do Senna do que o documentário que a própria Netflix fez 10 anos atrás. Eu prefiro o seriado de agora. A gente vive comparando. Então, o que eu acredito que é saudável, e eu faço esse exercício, é de comparar os resultados. Eu vivo fazendo isso. Joel J. Como é que eu faço para ter os resultados do Joel J? Eu estou colocando aqui os peixes grandes. Flávio Augusto. Como é que eu posso fazer para ter os resultados do Flávio Augusto? Os resultados do Flávio Augusto. Porque, de fato, as circunstâncias da vida foram diferentes para cada um de nós. Alguns cresceram com mais ou menos privações. Algumas pessoas tiveram a desgraça de um lar separado. Graças a Deus. Graças a Deus. Meu pai e minha mãe, casados sempre, nos deram essa estabilidade dentro de casa, mas outras pessoas não. Então, realmente, comparar a situação de vida é muito complicado. Isso eu não recomendo ninguém fazer, mas resultado, poxa, como é que ele está tendo, como é que ele está fazendo para ter esse resultado? Se ele é dentista como eu, né? O que ele faz diferente? Comparação de resultados. Eu, particularmente, acho isso muito saudável. Eu e também. Me desafia, me motiva. Eu acho que você deve ser assim também, né, Matheus? Pelo pouco que eu te conheço. Eu gosto muito, então é igual a gente fala da questão dos livros, né? Que a gente gosta de ler. Normalmente eu gosto de ler muita biografia, então normalmente fala disso, daquilo, e às vezes eu trago isso para odontologia também. Tá bom, se o cara cresceu dessa forma, como eu posso chegar nesse resultado? Claro, cada um, o que a gente tem que sempre ter em mente é que às vezes as pessoas hoje estão comparando as coisas e o que elas fazem? Essa pessoa tem isso, isso e aquilo, porém ela não olha toda a caminhada. Então, hoje com a internet também a gente olha só o resultado final, porém tudo leva um tempo. Cada um tem um propósito de vida, cada um tem um caminho a seguir. E as pessoas hoje em dia elas acabam olhando primeiro para o dinheiro, primeiro para o financeiro e depois elas olham para o propósito. Quando você coloca o propósito em primeiro lugar e depois os resultados eles são consequências, cara, eu acho que aí flui tranquilo. Então, na verdade, eu falo até não como comparação, mas como inspiração. Porque às vezes a gente quer comparar pensando, tipo assim, tem eu e tal pessoa. Porém, aquela pessoa, ela teve um pai que teve uma condição melhor, já tem uma clínica, já tem a família assim, ela já entra naquilo. Às vezes eu vim de uma realidade diferente e não tem problema nenhum. Então, você não precisa alcançar no mesmo tempo. Cara, você só, eu acho que é o Joel J que fala, se eu não me engano, que você não precisa acelerar, só não pode parar. Isso. Inclusive, ele fala no livro dele, 100% presente, Isso. que você não precisa acelerar, muitas vezes basta não parar. Genial. Tem momentos que a gente, você tem uma oportunidade ali, você tem como acelerar, vamos acelerar. 200 é o momento,
vambora. Sem Mas freio. não para. Exato. Freio de mão baixo, entendeu? Exatamente. É isso aí. Então, Eu adoro, cara, eu esses papos. concordo bastante. Que legal, é isso aí. Então, você adicionou ainda mais algo especial, que é inspiração, se inspirar, né? Inspiração. Inspirar no resultado dessas pessoas que estão conquistando. E eu acho que você também atribui muito do teu sucesso à tua mulher. Olha, uma coisa que, já que esse episódio é no dia 4, está sendo no dia 4 de janeiro de 2025, se eu tivesse escutado mais a Gabi, a princesa, eu teria errado muito mais. Logo, eu teria acertado muito mais. E é justamente o que você está falando. Às vezes as pessoas vão vendo os seus resultados, as viagens que você faz legais, os lugares que você frequenta. Mas olha, tem um trabalho de bastidores. Nossa, quando a princesa me chama para conversar, meu amigo, para sentar assim na cama e ela pergunta muito mais, ela questiona muito mais, ela não me deixa assim me empolgar demais e querer fazer logo da primeira vez. Vamos esperar mais um dia. Isso e aquilo outro. Vamos fazer mais orçamento. Não vamos fechar agora. Né? Demais. Ou seja, é isso que você falou. As pessoas não veem isso, né? Mas está rolando aqui nos bastidores, né? Está rolando nos teus bastidores também. Cara, as noites de bar, conversando com a tua mulher, enfim, vocês falando dos planos, ela te corrigindo, enfim. Isso é muito importante também. Cara, isso é uma coisa muito importante. Por muito tempo eu fui mais cabeça dura. Eu não vou mentir que eu sempre fui um homem que escuta, que eu nunca tive o ego. Foram coisas que a gente aprendeu muito rápido. Quando a gente montou a clínica, hoje a gente está com 4 anos. No primeiro ano, acabei quebrando bastante a cara ali por não escutar. E aí, quando a gente começou você começa a ceder, começa a entender que tem uma pessoa ali do seu lado para te ajudar e não para te atrapalhar, faz total diferença, cara. E aí você começa a perceber que, tipo, aquele peso começa a ficar muito mais leve. E as coisas começam a fluir muito melhor. Então, às vezes tem muito disso, principalmente do homem. Tem a questão do machismo, do ego. Você, às vezes, como normalmente a gente fala, eu sou o provedor da casa, isso, aquilo, a gente acaba também não escutando, mas não é dessa forma. A gente tem uma pessoa ali do nosso lado, eu falo que a primeira sociedade que a gente tem ali basicamente é o casamento. Então, cara, tá junto com você e é uma sociedade que não pode ter fim, é uma sociedade que tem que ser para a vida. Então, assim, tem hora que não vai concordar mesmo, mas eu acho que a gente tem que buscar, tem que entender. Ó, eu normalmente sou uma pessoa mais. Cara, não tenho medo, sou mais destemido. E a Karina, normalmente, ela já é uma pessoa mais, tipo, calma. Vamos ver primeiro, vamos ver isso. É igualzinho aqui em casa. É igualzinho aqui em casa. Só que, eu sou maluco, ela é o cérebro. Se a gente vai sozinho, cara, você pode até chegar, mas você vai fazer tanta besteira. Sim. Agora, quando a gente acaba escutando ali, a gente consegue fazer tudo de uma forma tipo, muito mais simples. Às vezes você fala assim, putz, foi melhor. Então, quando você quebra esse ego de tipo, eu consigo tudo, e você começa a escutar, não só a sua mulher, mas às vezes pessoas próximas, mãe, pai, amigos que realmente te impulsionem a crescer, as coisas começam a fluir. O ciclo que você tá, né? Quando você tá num ciclo legal, você começa a andar bem melhor. Matheus, eu vou te dar um exemplo meio rápido, talvez você já conheça, talvez você já tenha se cruzado em algum momento no meu Instagram e ouviu eu falar sobre isso, para depois te jogar a pergunta. 2016 foi um dos anos mais sombrios da minha vida. Nós quebramos um consultório, quase 100 mil reais de dívida, e foi no final do ano, dezembro de 2016. Aí na virada, né, tava muito, meu espírito estava muito quebrado. E naquele momento eu pensei em desistir. Você já viveu algo semelhante? Alguma situação tão extrema na tua vida que vagueou nos teus pensamentos tal coisa? Puxa, eu acho que eu vou mudar dessa para outra. Vou desistir. Cara, já. Acho que não foi só uma, já foram tantas. Desde a faculdade já passei por bastante. Por quê?
Na época do FIES mesmo, eu não sabia, a gente não tinha conhecimento, eu acabei fazendo tudo. E aí meu pai acabou sendo fiador, só que normalmente precisava que o salário cobrisse sempre 2 vezes mais o valor da faculdade, 3 vezes mais o valor da faculdade. Aí nesse ponto, todo semestre eu tinha que ir lá renovar. Cara, toda vez parecia que não ia dar certo. Toda vez parecia que não ia dar certo. E Eu aí sei, a gente. Nossa, eu falava assim, putz, nadei até aqui pra nada. Nadei até aqui pra nada. eu sei como Mas é. minha mãe sempre foi uma mulher de fé, cara. Minha mãe sempre foi uma mulher de fé e ela sempre falou, meu, pede pra Deus. Se ele te colocou, vai dar certo. Não, não, não vai ser agora que vai parar. E literalmente foi, até chegar no último semestre. Aí pra mim foi o ó, né? Que, cara, no último semestre, aí eu acabei perdendo até, se eu não me engano, acabou travando lá. E aí meu pai falou, calma, não desespera, tá, vamos lá, vai dar certo. E realmente deu. E aí depois disso até que ficou um pouquinho mais tranquilo. Fiz a especialização, aí já trabalhava para fora. Depois a gente montou a clínica, quando montou a clínica também. Sem conhecimento nenhum, né? Porque a A gente acaba clínica é o montando. Instituto Koinonia? É isso? Tudo. Ó, E aí a gente já tinha uma ideia de montar a clínica, a gente falava, pô, vamos fazer algo diferente do que todos já fazem, vamos tentar trazer algumas coisas legais. E aí foi. E, cara, no Instituto Coenonia também, no começo foi isso. Então, assim, foram vários momentos que foram acontecendo. Às vezes, abaixo do nada, você fala, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Mas, é igual eu falo, a gente sempre teve muita fé e a gente sempre trabalhou muito. Então, toda vez que a gente passou por essa situação, tipo, Deus nunca desamparou. A gente sempre buscou e sempre cresceu. E toda vez que a gente pensava em desistir, a gente parece que tinha uma resposta sobrenatural, assim, que falava, cara, não é agora que vai desistir, não é agora que você vai trocar, pode deixar que eu tô cuidando disso e vai tudo fluir. Então, cara, se eu te falar uma, tem essa da faculdade, no consultório, ixi, no final de ano já aconteceu, teve hora que a gente já pegou e falou assim, cara, não dá, não tá dando certo, no outro dia ou no mesmo dia, às vezes a gente já tinha uma resposta. Então, foram várias, várias, várias. é isso aí. Eu lembro que É isso uma aí. vez que a gente E estava. tá vivo, né? Tá de pé, né? Graças a Deus. E essa é a vida do empreendedor, cara. É um dia pelo outro. Não dá para você pegar, tá aqui num dia, achar que amanhã já tá garantido. Não tá. Todo dia é um leão por dia, né? Então, É isso mesmo. não A tem gente para tem onde. planejamento de vendas, de faturamento, mas olha, esquece. É a prática, é no dia a dia, meu amigo. O planejamento e a previsão de faturamento muda o tempo inteiro. Muda o tempo Muda, inteiro. muda. Por isso que eu falo, a gente tá sempre ali buscando, mas tem hora que não tem o que fazer. Cada dia é um dia. Se acontece algo ali, já influencia, mas tem que ter sangue de barata ali para poder Isso ficar é uma das tranquilo. coisas mais maravilhosas que o empreendedorismo me trouxe. A primeira, assim, o que faz um bom homem, né? Puxa, quem sou eu, né? Talvez essa minha opinião vai mudar ainda quando eu tiver daqui a 20, 30 anos, quando eu tiver 60, quando eu tiver 70, mas ser marido, ser pai e ser empreendedor, meu amigo, é um belo de um combo, hein? A parte do Ser pai eu marido, ser pai, ainda não sei. Não sei. empreendedor, meu amigo, nada mais te para. Todo dia Não. que você falou, todo dia tem um incêndio para pagar, todo dia tem uma coisa para você resolver que vai te dar um frio na espinha, desgraçado, entendeu? Vai te dar um nó na garganta, um frio na barriga. E ou você resolve, meu amigo. Então, assim, arregaça a manga. Você não leva a vida no morno, né? Eu sou um cara, meu temperamento mais prevalente é melancólico, então melhorei muito depois de me tornar empreendedor, de não ficar tanto mergulhado na melancolia, ou seja, de paralisar 2 dias, meu Deus, e agora, e agora, e agora? Ficar E sofrendo, se, né? e se, só sofrendo, e se eu tivesse, e se eu tivesse feito isso, e se eu não tivesse feito aquilo? Foi empreender que me libertou disso. Que, ou seja, meu amigo, foca no hoje, ponto final. Foca no hoje, resolve o de hoje. Amanhã é outro dia. Não é assim? Cara, Você vai conseguir antecipar o que vai acontecer amanhã? não, é o que eu falei. Esse ano foi um dos anos que a gente mais aprendeu, cara, sobre isso.
Foi um dos anos que a gente, eu acho que conseguiu equilibrar melhor em todas as questões. E às vezes não parece, mas a gente passa por uns perrengues também. Normalmente a galera vê assim, fala que a clínica tá linda, maravilhosa, mas nos bastidores, lógico que a gente passa. Mas é isso, é um leão por dia, é literalmente isso. Sim. Cara, Deus. isso é legal. Às vezes a Ah, gente brinca assim, fala, eu queria uma estabilidade, eu queria isso, queria aquilo, mas a vida ia ser muito rasa, cara. Você não ia ter toda essa emoção, sabe? se não existe estabilidade. Não existe. Então, tipo, já que não existe, então vamos chutar o pau da barraca, vamos embora. Não existe estabilidade. Veja só, o Brasil é um país inflacionário desde sempre, desde pelo menos os últimos 30 anos. Desde o que chamam de redemocratização, depois do regime militar, o Brasil é um país inflacionário. Nós tivemos a primeira experiência realmente de direita com Jair Bolsonaro, mas sempre tivemos, em nossa grande maioria, governos democráticos de centro-esquerda. E o Brasil é inflacionário, ou seja, não tem estabilidade nem para os seus funcionários públicos. Quem dirá para o empreendedor? Né? O governo está agora, nesse final de ano, esteve nesse final de ano do ano passado, revisitando uma série de regras para aposentadoria de funcionários públicos, inclusive de militares. Vai ser assim, a conta não fecha, então estabilidade não existe. Repito, quanto mais para o empreendedor. Aí que não existe mesmo. Não, e assim, cara, é uma coisa que eu sempre percebi. Parece que a gente trabalha e você fala assim, não, agora tá num ponto legal. Cara, não tá. Se você parar desse jeito, vem um, ó, e passa por cima. Então você tem que estar sempre se reinventando todo dia, não dá para parar. Eu falo por mim, teve uma época, né, na endodontia mesmo que eu me limitei bastante. E também nessa questão. Eu falava assim, pô, não tá indo legal, tô meio assim, etc. Até que chegou um momento que eu comecei a olhar de uma forma diferente, comecei a falar com pessoas diferentes e eu comecei a também querer me movimentar, né? Se eu ficar só parado ali, realmente chegou uma hora que tava legal, dá uma baixada, e aí quando você começa a se reinventar de novo, você começa a buscar coisas melhores, aí você já volta de novo. E é isso. E agora você já sabe como é que é o esquema, cara, todo dia. Todo dia é buscar coisa nova, trabalhar por algo novo, e essa é a vida. Não só do empreendedor, mas eu acho que de todo brasileiro. Não dá para você. Vou falar dois ensinamentos de dois mentores indiretos, né, que eu tenho. Primeiro, Thales Gomes. Ele fala assim: seja paranoico. Ser paranoico vai salvar o teu negócio. Ou seja, está o tempo inteiro pensando: o que eu preciso fazer, o que eu preciso inovar, o que eu preciso aprender. Ou seja, voltar sempre a ter mentalidade iniciante e essa paranoia para você não relaxar. E a segunda coisa, Gustavo Borges, o nosso nadador olímpico, ele fala o seguinte: o atleta de alta performance está sempre em movimento. Ponha-se em movimento. Corroboro com o que você falou. Esteja em movimento. Sempre buscando coisas novas, diferentes. Porque quando você está em movimento, você está sempre propenso a aprender, sempre a evoluir. Aí você nunca relaxa. Aí você está sempre com as suas faculdades mentais em alerta, né? O Para você Bernardinho antecipar do, coisas, antecipar problemas, enfim. o Bernardinho do vôlei fala muito sobre isso. Ele tem um livro chamado Transformando Suor em Ouro. Cara, eu preciso ler esse livro. Todo mundo me indica. Eu E a preciso ler esse livro. mentalidade dele é surreal, cara, porque assim, o cara é campeão, no dia seguinte, normalmente todo mundo comemora, no dia seguinte todo mundo faz festa, É treino? o cara já volta pra rotina, porque é, ele fala que ser campeão é fácil. Você vai lá, vai se destacar, vai chegar ali, você tá com a sede de ser campeão, mas se manter campeão é difícil. É Então, difícil. basicamente na vida do empreendedor, É a mesma seria isso. coisa, né? Exatamente. O ser campeão é fácil. Fácil, entre aspas, né? Você chegar até certo ponto é legal, o problema é você se manter ali. Então, essa parte é complexa, né? É por isso também que muitos empreendedores do digital desapareceram, meu amigo. Eu não vou falar aqui porque, assim, a internet é perversa. Eu poderia falar de alguns aqui que desapareceram, foram varridos. Do dia para a noite no mercado digital, no marketing digital, que
assim, pessoas que eu comprei material, que eu comprei livros, que eu comprei soluções e desapareceram. Porque celebraram essas pequenas vitórias, não se reinventaram depois, né? Não continuaram alimentando suas mentes, né, suas mentalidades de iniciante e foram varridos do mercado. Eu acho que a única coisa que te protege mesmo é isso. É esse tipo de mindset, né, Matheus? Sim. Cara, é se reinventar todo dia. É literalmente isso. Até no esporte, igual a gente, como eu sempre gostei de esporte, como sempre acabei competindo em alguma área, a gente aprende muitas vezes a perder, mas a gente sabe que é assim que você chega. É muito raro uma pessoa que já é campeã de primeira. São talentos assim fora da curva, mas a dedicação, o dia após dia, cara, te leva à vitória. Mas para se manter, você tem que fazer algo diferente. Se você fizer o mesmo, a pessoa vai lá, vai assistir seu vídeo, já sabe tudo que você faz, ela já sabe qual que é os seus, como posso dizer, suas manias. Então, quando você começa a mudar ali, você consegue surpreender, porque ela vai se preparar para ser melhor que você. Aquele Matheus de 2024, mas ela não vai ser melhor que do Matheus 2025, porque eu já me reinventei de novo. Então, eu É vou isso estar aí. sempre um passo à frente. É isso aí. Muito bom. Doutor Matheus, como foram os primeiros passinhos fora da faculdade? Você já tinha ideia que a coisa era difícil no mercado da odontologia? Ou foi uma surpresa como é para a maioria, né? Você acha que vai começar ganhando bem e que é aquele choque de realidade. Como foi para você? Você consegue nos trazer à tona essas memórias, essas lembranças? Cara, foi difícil. Eu acho que eu já esperava que fosse um pouquinho melhor. Eu acho que passei tanto perrengue na faculdade, cara. Mas tanto perrengue. Quando eu saí, eu só esperava ver um clarão, assim, sabe? Falei, meu, é agora. E aí eu lembro que, pô, você já sai e ainda começa a passar mais perrengue ainda. Eu lembro que eu fui trabalhar e ninguém queria, recém-formado, aquela coisa. E na época, quando eu formei, né, eu nem gostava de endodontia. Eu tava todo para, na verdade, minha faculdade inteira foi para fazer cirurgia. Eu não gostava de endodontia na faculdade. E aí eu peguei e fui trabalhar com cirurgia, tudo, cara. Eu lembro que eu fui trabalhar numa clínica, eu já comecei a olhar assim, falei, putz, não tem nada a ver com o que eu aprendi, isso daqui não é certo. E beleza. E aí, pô, no primeiro mês de salário, acho que eu recebi R$ 400 de salário. Aí eu falei assim, meu Deus, eu me formei, investi, me apertei todo para ganhar menos do que eu ganhava como estagiário, por exemplo. Então foi um Lá no perrengue, Braz. cara, gigante. Eu me surpreendi muito no começo. Aí até que eu fui trabalhar depois, tinha um contato de um amigo, e ele falou assim, cara, você quer trabalhar? Falei, quero, eu só quero trabalhar. Aí ele falou assim, ó, você sabe fazer isso? Eu falei, não, vambora, eu me viro. Se eu não sei, mas eu me viro. E aí ele pegou e falou assim, ó, tem vaga num plantão aqui, é isso, mas você tem que trabalhar, beleza? Eu falei, cara, a hora que for, vambora. Só quero trabalhar. E aí foi a hora que começou a dar uma mudada, mas o primeiro ponto ali foi horrível, cara. Eu olhei assim e falei, meu Deus, a odontologia não é aquilo que eu imaginava. Era muito diferente. Em que momento você decidiu virar endodontista? Teve alguma experiência, alguma motivação externa, né? Alguém te inspirou? Como foi? Teve. Quando eu fui trabalhar no plantão, cara, uma das coisas que mais aparece é a endodontia. Com certeza. E eu só precisava fazer a questão de urgência e tinha um especialista lá na clínica. Quando eu formei foi tudo muito rápido. Eu lembro que eu peguei, comecei a trabalhar, tudo, e aí eu comecei a gostar. Eu falei, até que não é tão ruim quanto na faculdade, porque até então na faculdade eu nunca tinha feito uma endodontia por completo. Eu tinha feito urgência, mas eu sempre quis aprender para pelo menos, falei, pelo menos com dor meu paciente não vai ficar. Então eu acabei fazendo isso. E aí, no plantão, tinha um especialista, que é o Dr. Felipe Machado, que é filho do professor Manuel Machado de Lima, que Opa, é o uma Machadão? referência, o Sim. Machado. E aí eu lembro que ele pegou e falou assim, pô, você abre direitinho e tal,
você não gosta de endo? Aí eu comecei a acompanhar ele, quando ele ia fazer, né, a gente marcava os pacientes com ele ia fazer, e aí eu comecei a olhar assim, e falei, cara, isso daqui é diferente, não é igual o que eu imaginava, porque na faculdade eu lembro de professores, parece que não sei se não gostavam, às vezes escondiam um pouquinho as coisas, e a maioria das pessoas saíam sem gostar de endodontia na faculdade. E aí, quando eu tive essa experiência fora, eu comecei a ver de uma forma diferente, uma pessoa que gostava do que fazia. Então, consequentemente, ele ensinava legal. E aí ele falou, pô, meu pai tem especialização, até então eu não conhecia o professor. Aí eu falei, ah, tá bom, vamos ver. E aí eu comecei a... Aí também eu acredito que tem alguns propósitos, né? Eu tinha me inscrito na especialização de implante. Uma coisa muito rara não formou turma na Implante. especialidade em implante, na especialidade que mais tem profissionais, Já era o não foi. primeiro recado de Deus, será? Com certeza, né? Com certeza, cara, com certeza, porque eu tava muito ansioso para fazer, eu gostava muito de cirurgia, e aí eu peguei e não formou turma. Aí eu falei assim, poxa, mas eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu comecei a gostar, e até conversei com a minha esposa, falei, nossa, o Felipe falou sobre a especialização e tal. Aí ele falou, conversa com meu pai, conversa com meu pai, com o professor. E aí ele falou, ó, começou uma turma agora em março, eu acho que eu entrei em maio. Ele falou, mas se você quiser, você entra e depois você repõe essa parte. E aí eu falei pra minha esposa, falei, e aí, o que você acha? Ela falou, ah, se você tá gostando, vai. Cara, parece que foi assim, eu entrei e tudo começou a acontecer. Aí dali pra frente foi a hora que eu falei, putz, eu acertei na minha especialidade. E aí comecei a tomar gosto, e também usei como um ponto, né? Como era eu falo que eu gosto de desafio, para mim era a especialidade mais difícil, porque eu lembro que eu peguei até exame na faculdade e não fiz nenhuma endodontia. Aí eu peguei e falei assim, cara, eu vou usar isso daqui também como superação. Eu tô gostando disso, eu sei que é uma das especialidades mais difíceis que tem na odontologia, a gente tem que se valorizar, porque realmente é. E eu falei, cara, eu vou ser bom nisso daqui. E aí foi a hora que eu entrei, e aí entrei na turma do professor Machado e aí fluiu. E foi em qual instituição, perdão, Matheus? Nós fizemos na Associação Paulista de Cirurgiões e Dentistas, na Ah, na PCD. PCD. É. Isso foi em que ano e durou quanto tempo? 2017 eu formei, 2018 eu já entrei na especialização, 2020 eu terminei a especialização, final de 2020. 2020. Já vai para o quinto ano como especialista. Fazendo um apurado desse período, Matheus, o que que você vê dos teus próximos desafios como endodontista? O que que você ainda deseja melhorar, evoluir? Em quais áreas da nossa endodontia você vê que daqui para frente vai ser o teu ponto assim de foco, né, para você continuar evoluindo na especialização, na especialidade? Cara, uma área que eu gostei muito, que me mudou, né? Que eu acho que mudou todo o ritmo da minha carreira, foi a endodontia guiada. A partir disso, eu comecei eu vi um déficit numa clínica que eu trabalhava, eu falei, cara, eu posso melhorar isso. Acabei fazendo o curso com a Camila também, que, cara, abriu minha mente. E aí, depois disso, eu comecei a perceber que eu precisava melhorar em todos os pontos. A gente sempre tem que evoluir. Sempre as coisas estão evoluindo, a gente não pode parar. E uma das coisas que eu sempre quis, sempre tive a ideia da parte de ensino. Eu sempre gostei dessa área, sempre achei muito interessante. Tanto que desde a faculdade eu já fazia as monitorias, eu sempre gostava de ajudar. Então, na minha clínica, eu sempre gostei de ajudar o próximo, eu sempre gostei de ajudar meu paciente, mas eu também gostava de ajudar outros alunos, porque assim como eu tinha dificuldade, eu acredito que muitas pessoas também tinham dificuldade. E aí, esse ano de 2025, eu me fiz a inscrição no mestrado. Então, nesse ano, uma das coisas que vai mudar aí minha carreira vai ser o mestrado. Que maravilha. Na São Leopoldo Mandic, está inscrito? Primeira mão, São Hã? Leopoldo. São Em Leopoldo primeira em mão, Campinas. em Campinas, com o Em Carlos Campinas, Bueno. com o professor Carlos Bueno. Amor, Cara, velho, meus parabéns, cara. facilita. Assim. Hã?
Alô, Carlos Bueno, facilita aí para mim. Olha, ó, se o professor Carlos escutar esse podcast aí, ele já vai ficar tocado aí. Mas é isso, parabéns, cara. Eu acho que o mestrado é um ambiente para fazer networking. Para se desenvolver, para se aperfeiçoar como ser humano, como um futuro docente, né, um comunicador, né, um formador de outras pessoas. Sim. Eu acredito que você está muito bem encaminhado, você já tem naturalmente. E essa é uma das últimas perguntas que eu quero fazer para ti, Matheus. Antes de nós irmos para a parte final desse episódio, cara, como foi que você despertou, que você virou esse usuário profissional do Instagram? Que momento, cara? Você entendeu que essa era uma baita ferramenta de marketing e de vendas? Cara, esse daí foi um ponto legal, porque eu, quando eu comecei a utilizar o Instagram, eu não tinha muita referência de dentistas assim que utilizavam, né? Na verdade, até a gente tem muito, só que é da galera da estética, da galera da harmonização, eles usam e usam muito bem. Às vezes usam até, tipo, demais, né? E eu percebi que na endodontia, normalmente os dentistas eles ainda estavam muito fora da plataforma. E eu comecei a me inspirar também em muitas outras áreas, outros profissionais. E eu comecei a olhar muito questão de posicionamento. Então eu falo, pô, esse cara aqui se posiciona legal, eu teria vontade de passar com esse cara. Sabe quando a gente olha ali, você fala, é um conteúdo legal, é algo legal. E aí foi a hora que a gente começou a utilizar. A gente já utilizava bastante na clínica, e aí eu comecei a trazer também para o meu, né? Para o meu pessoal. Igual eu falei, em tudo basicamente tem um propósito. Na clínica a gente tem um propósito. Quando eu decidi fazer odontologia, eu tinha um propósito. Quando eu comecei a colocar as coisas no Instagram também, foi justamente eu percebi que é uma ferramenta que a gente consegue alcançar muitas pessoas, a gente consegue fazer network com muita gente. E tem muita gente que às vezes acompanha a gente às vezes inspira pessoas. Então eu comecei a mostrar mais. Por quê? Às vezes a gente não vai conseguir mudar a realidade do mundo, cara, mas às vezes a gente consegue mudar da pessoa que está ali próxima, às vezes a gente consegue mudar a realidade de um profissional, que às vezes, assim como eu, muitas vezes já se sentiu que não estava preparado, já sentiu que não tava bem, sabe? E às vezes ele olha ali, você consegue levar uma mensagem, você consegue levar um conteúdo, assim como eu já absorvi muita coisa gratuita no Instagram. Hoje eu filtro muito, tipo, o que a gente vai assistir. Então, através disso, a gente consegue. Através do Instagram, a gente consegue alcançar, tipo, cara, muita coisa. Então, foi um momento que eu comecei a utilizar, assim, mais. E aí, fui trazendo algumas coisas, tipo, de outras especialidades para endodontia também. Cara, normalmente endodontista não se mostra no Instagram. Isso tem tanto endodontista bom, mas às vezes não tem um posicionamento legal, às vezes não se mostra. E às vezes tem muita gente também que, cara, é ruim e se mostra e tá vendendo e tá vivendo. Então, assim, eu falei, cara, vou fazer o contrário. Vou dar meu jeito também de ajudar o próximo. Vou dar o meu jeito ali de também compartilhar minhas experiências, conversar e por aí foi. E aí, através do Instagram também, hoje, cara, conheci uma galera show de bola. Eu não vou dizer tudo, Matheus. Tudo é muito pesado, porque eu já fiz muito trabalho offline, meu amigo. Já dei muita pernada, já comi muita poeira na rua, batendo em muitas portas. Mas, cara, vamos lá. Em ordem de grandeza, talvez 80% de tudo que eu construí, meu amigo, nos meus negócios hoje, minha carreira foi redes sociais, Instagram, principalmente Instagram, depois Facebook e depois YouTube também. E tem uma Uhum. coisa muito interessante, Matheus, até te recomendo para tu estudar, depois a gente troca uma ideia no privado, que eu estou estudando agora recentemente, é o tal do Mimetic Desire, o desejo mimético. Cara, chega uma hora que você faz um marketing tão bom de posicionamento nas redes sociais, você vai ali expondo pílulas, né, drops, né, dos teus valores todos os dias, do que você acredita na tua rotina de trabalho, que você desperta esse desejo mimético das pessoas quererem ser como você. E aí vem esse detalhe, né? Os nossos colegas endodontistas são muito juniores, alguns, né? Não se posicionam, não se mostram, então eles não vão ter bons indicadores, eles não vão ter um bom posicionamento.
E aí vamos voltar para o mestre Joel JJ. Ele fala uma coisa que é um verdadeiro tapa na cara. Ele diz assim, tem pessoas piores do que você, mas que estão em melhor situação porque faz o melhor marketing. Toma essa. Exatamente. E aí, enquanto isso, os bons estão sofrendo porque estão com crise existencial. Não vou mostrar, não quero fazer isso. Ou às vezes não. Às vezes não é crença, não. Às vezes porque não sabe mesmo. Tá, eu quero fazer, mas como é que eu faço? Não sei fazer, me ensina. Algumas vezes é porque não sabe, outras vezes é porque tá cheio de crença mesmo, né? Ah, não preciso. Ah, não, isso é bobagem. Ah, não, eu vou viver minha vida sem... Não é? Não, com certeza. Eu, por muito tempo também, enquanto tava tudo tranquilo, tava meio offline ali. E aí depois eu comecei a absorver tanto que, por exemplo, quando eu fui fazer a parte de endodontia guiada, foi através do Instagram. Eu vi eu acho que tinha sido um post, se eu não me engano foi da Camila, e aí eu falei assim, cara, isso daqui é legal, isso daqui me facilitaria muito. E aí depois disso eu fui procurar, fui ver, tinha artigo falando sobre, eu falei, cara, tem. Como é que funciona para fazer o curso? Vou fazer. E aí, através dali... marketing. É um diferencial. Exato. Foi através do marketing. Demorou, lógico, o processo. Às vezes as pessoas também colocam o marketing como hoje você faz, amanhã já tá tudo certo. Cara, e não é assim, é um processo. Tanto que a gente até brinca lá na clínica, tipo, normalmente a gente faz, as pessoas conhecem, elas se conectam com a gente, quando elas vêm para a clínica, ela já não pergunta nem mais o preço, ela só ela já vinculou isso. Ela tem o desejo de passar com você. Ó, galera, pagou o ingresso, hein? O episódio se pagou agora. O episódio se pagou agora. Repete essa daí, manda de novo. Manda de novo. Manda de novo essa daí. Que o marketing é um processo. Fala de novo aí. Que o marketing é um processo, ele não é do dia para a noite, né? Cara, tudo tem um tempo. E normalmente você gerando conteúdo, você fazendo todo o seu passo a passo ali, as pessoas se conectam, através disso elas acabam fechando e a venda já começa através dali. Então, o último passo é só acertar a forma de pagamento. Então, é bem mais tranquilo. Bernadette Gilwa fala isso no livro dela, Marketing, uma história de amor. É marketing de relacionamento, é você entrar na vida do teu cliente. Quer ver uma coisa? Qual é a bebida açucarada e gaseificada que as pessoas mais vão beber? Que as pessoas mais bebem no final de ano? Nas festas natalinas? Coca-Cola. E a Coca-Cola te pede R$1? Coca-Cola não te pede R$1, mas ela passa o ano falando do Natal Mágico, não fala? Do Papai Noel. E do caminhão do Papai Noel passando na cidade, distribuindo Coca-Cola. Ela não te pede R$1. Mas chega na época do final do ano, chega no aniversário dos teus filhos, você quer beber Coca-Cola. Você só vai escolher se é a normal ou se é a zero. As pessoas, quando pensam em energético, é muito provável que elas comprem qual energético? Red Bull. Red Bull, porque vai te dar asas. É isso, marketing. Hoje já tá marcado. Exatamente, tá na mente da pessoa. A marca vai se comunicando com a pessoa. Esse foi um grande finale. Pessoal, vocês viram o grande finale que o Matheus deu, né? Você viu só? Então, vale a pena você plantar um bom marketing de relacionamento, conversa com o teu cliente, gera valor na vida dele, porque ele vai chegar pronto. Quanto é e como eu pago? É isso. Exato. Isso é uma... Genial. Isso daí faz muita diferença. Só concluindo, né? Isso aconteceu esses dias na clínica. A minha esposa, ela tem postado, tem mostrado os casos, a gente tem se posicionado, até que chegou uma paciente que falou sobre isso. Ela falou assim, cara, eu quero fechar com vocês. Eu tinha até um outro lugar, mas assim, eu já acompanho vocês, eu sei que vai ser transformador na minha vida. E já era. Ela nem passou na outra clínica, então... Cara, é massa demais. É por isso que eu amo marketing. Eu não tô nem conseguindo esconder porque eu tô sorrindo aqui, né? A pessoa tá me vendo. Eu amo marketing. Eu amo marketing por isso, porque funciona. Eu amo porque funciona. E eu quero colocar essa cabeça dos meus colegas. Eu e você, né? Porque eu sei que você também tá nessa mesma missão de, pelo teu exemplo, transformar... Tem que ajudar, né? Com certeza. Meus amigos, senhoras e senhores, esse foi Matheus Santos Almeida, de São Paulo, capital. Matheus, muito obrigado. Você agora está oficialmente eternizado nesse dia tão especial, Dia da Princesa, 4 de janeiro de 2025. Obrigado por ter vindo aqui no nosso palco digital, ter abrilhantado aqui a nossa casa.
tenho absoluta certeza que você vai transformar muitas vidas aqui no nosso podcast. Nós nem sempre estaremos aqui, mas o podcast, a internet vai se encarregar de entregar esse material por séculos, em diversos agregadores, em diversas plataformas, algumas até que nós nem estaremos aqui para conhecer. Então, muito obrigado pela tua presença. Antes, no entanto, eu quero te colocar mais duas coisas. Primeira delas, se já existisse um filme da tua vida, Matheus, se já existisse um filme da sua vida, e Deus te desse a oportunidade de reviver uma única cena, você pudesse voltar ao passado e vivê-la de novo, qual seria essa cena? Cara, qual seria essa cena? Difícil essa, né? É difícil. Se você fosse pai, talvez você falaria já que foi o nascimento do teu filho. Pimenta, né? É o que eu faria. Cara, é difícil. Essa daqui é difícil. Mas é que tem alguns momentos, mas eu acho que o dia que eu me formei, que eu cheguei em casa, eu acho que foi um dos dias para mim que eu, cara, mais emocionante. Que eu peguei, cheguei em casa, aí a ficha caiu, tinha apresentado o TCC, eu falei para minha mãe, cara, a gente conseguiu. Que eu lembro de tudo que a gente passou, acho que eu peguei e falei para ela, a gente conseguiu. E aí a gente chorou, Isso. se abraçou, esse dia para mim foi surreal. Linda Mas memória. qualquer dia que com a minha família tá bem encaminhado aí. Maravilha. Mais uma. Se eu te colocasse numa sala de 9 metros quadrados, com duas cadeiras, uma de frente para a outra, uma cadeira é a tua, a outra cadeira é de um recém-formado. E você tem 1 hora para mentorar ele. Quais seriam os conselhos? Paciência é a primeira coisa que eu diria para justamente não se desesperar. Às vezes a gente acha que a gente vai alcançar o mundo de uma forma muito rápida. Igual a gente fala, a gente gosta muito do marketing, mas a gente tem que saber também filtrar. As coisas não acontecem num estalar de dedos. E eu acho que você tem que se aperfeiçoar. Busca, ande com pessoas que te inspirem a crescer, que te ensinem, que estejam dispostas a te ajudar, aprenda, sirva. A gente tem duas oportunidades, a gente tem dois meios de alcançar as pessoas, ou servindo, ou normalmente pagando. Então, se você às vezes não tem o dinheiro para você conseguir alcançar aquela pessoa, pelo menos sirva ali de alguma forma, tenta ajudar, porque você sempre vai conseguir chegar em outros níveis, dependendo das pessoas que você anda, com quem tá te mentorando ali. Então isso faz muita diferença. E não desistir. Independente, sua realidade de hoje não quer dizer nada do seu futuro. Então, se você quiser mudar mesmo, você consegue mudar a sua vida. Acho que a paciência, não desistir e o ciclo que você anda faz muita diferença. Maravilha. Senhoras e senhores, esse foi Matheus, Dr. Matheus Santos Almeida. Matheus, meu amigo, que honra, muitíssimo obrigado. Eu já tinha o teu nome já há algum tempo, tá? Revelando aqui os bastidores, para te chamar, para te convidar. Ainda mais depois que eu conheci o ser humano que você é pessoalmente, quando a gente se encontrou no curso da Alga ano passado. E você é um cara de fácil trato, gentil, um carisma muito acima da média. Então, muito obrigado pela tua amizade, pelo teu apreço. Tamo junto. E a partir de agora, você está no hall dos entrevistados do Endodontia Talks. Repito, vou repetir. Tua história está eternizada e alguém vai se identificar muito com você. Quem cai aqui vai crescer muito e vai aprender muito com o que você disse ao longo de todo esse episódio. Eu fico muito feliz, cara. Eu fico muito feliz. Agradeço primeiramente a Deus, porque, igual eu falo, tudo que eu faço na minha vida, a honra e a glória é sempre dele. E agradeço minha esposa também por sempre me apoiar, minha família. Agradeço a você, agradeço a internet que conectou a gente. Verdade. A gente aprende aí, cada dia mais são pessoas boas. Eu acredito que a gente também tem essa ligação, a gente sempre se aproxima de pessoas boas. Verdade. Com propósitos iguais, semelhantes. Então, é isso, fico muito honrado. Fico honrado também de ser o aniversário da sua esposa também. Parabéns para ela. Que Deus abençoe muito a vida de vocês e prospere. Amém. É isso. Obrigado, meu querido. E é isso. E para você, nosso ouvinte, o que eu sempre falo, você já sabe de cabeça o que eu sempre falo. Pega o teu celular, rola a tela do teu celular agora
e segue o Dr. Matheus. O perfil dele está aqui na descrição desse episódio. Independente de onde você esteja, Spotify, Apple Podcast, YouTube, vai estar lá o link para você acessar o Instagram do Matheus, segui-lo. E além do Instagram dele, claro, o Instagram do Tox e também o meu próprio deste que vos fala. E é isso, meus amigos. Até o próximo episódio. Que Deus abençoe a vida de vocês, que estão sempre aqui nos acompanhando. Até o sábado, dia 11, para o episódio de número 57, com mais um grande endodontista desta grande nação brasileira. Um abraço para todos e até o próximo episódio.